Agradeço aí a todos que estão assistindo. Nós vamos começar a nossa apresentação sobre qualidade de decisão. Essas lives, elas têm uma função de conhecermos bem esse programa Redesenhando a Nossa Vida Profissional. Obrigado para quem está já chegando, pessoa. Então, nós fizemos já uma apresentação anterior referente ao mix de competências, que são competências essenciais para o desenvolvimento de profissionais. Então, no programa Redesenhando a Sua Vida Profissional, nós trabalhamos com 8 metacompetências e depois, identificando forças e fraquezas, e depois quais são os aspectos a melhorar, nós passamos a trabalhar pelo menos são 4 competências, e hoje nós vamos falar sobre qualidade de decisão. A qualidade de decisão, ela tem uma importância grande para a definição de metas. E dentro do programa Redesenhando as suas metas, a sua vida profissional, nós damos um destaque a esse hábito, porque transforma realmente a pessoa. Então, eu vou me apresentando para que isso aí já fique gravado, vai ficar aqui no Reels. Eu também costumo gravar no YouTube. Então, eu sou Paulo Sertec, eu ajudo profissionais a identificarem as suas forças e fraquezas através de uma análise SWOT, e ao saber identificar as suas forças e planejando um projeto de crescimento em objetivos profissionais, a gente aprende a lidar com essas forças e fraquezas para gerar iniciativas ou ações para aproveitar as oportunidades que a pessoa tem na atividade profissional. E daí, eu costumo fazer esse trabalho. Em 3 meses a gente já dá um upgrade. É como se a pessoa tivesse recebendo um know-how através das mentorias, e como se fosse um aprendiz de algum esporte, um aprendiz de pilotagem de automóvel, de avião. E depois desses 3 meses, a pessoa já com a prática em andamento, nós vemos aí que há uma resposta muito grande, muito importante na vida profissional, tá? Então, muito obrigado para quem está assistindo. Então, estamos fazendo um passo a passo do programa Redesenhando a Vida Profissional. E quem tiver interesse nesse programa, nós temos muitas trilhas lá no meu canal do YouTube, Paulo Sertec também, @PauloSertec. E vocês podem, para quem tiver interesse, tem uma trilha lá muito interessante, que são os profissionais de ouro, que eu utilizo para o programa Redesenhando Sua Vida Profissional. Anotem aí, profissionais de ouro. Depois eu deixo, ou no direct vocês me procuram, eu passo o link desse Profissionais de Ouro. Nesse programa Profissionais de Ouro, eu mostro como essas competências, elas têm uma função muito grande no desenvolvimento profissional. Então vale a pena seguir essa trilha, e tem muito material lá no YouTube para vocês que tiverem interesse. Vocês podem passar para a rede de amigos que vocês têm. Eu tenho utilizado também, eu passo para os meus alunos na Faculdade de Invênio, que é uma faculdade que tem uma área de gestão de recursos humanos em nível superior, e ali todos os meus alunos fazem um trabalho de desenvolvimento de um planejamento profissional pessoal. Começo com o primeiro módulo e depois eu recomendo fazer a sequência dos vários módulos. Quem tiver interesse em aprofundamentos em relação a isso, depois me entre em contato. Vamos falar então de qualidade de decisão. A qualidade de decisão, nós sabemos que tem a ver com uma virtude fundamental, já desenvolvida por Aristóteles na Ética Nicômaco,
que é a virtude da prudência, ou também chamada virtude da sabedoria. É a capacidade da pessoa tomar decisões coerentes, decisões sábias, decisões onde há um juízo adequado. E, classicamente, se costuma, em todo o processo decisório, dividir em 3 etapas essa qualidade para a tomada de decisão. Há um primeiro aspecto da qualidade de decisão, que é o deliberar. É um verbo, deliberar bem, deliberar com qualidade. Já vamos fazer um mergulho em cada uma dessas etapas. Então, é uma espécie de fonte de informações que são processadas para poder ajudar a tomada de decisão. Então, a deliberação trabalha com informações. O núcleo da qualidade de decisão, que é, vamos dizer assim, a área da reflexão e análise, trabalha a questão do julgar bem, julgar com critério. A palavra critério nós vamos mergulhar sobre ela. Julgar bem e decidir também com critério. Ou podemos reduzir ao bem decidir. Julgar bem, decidir bem. Então, delibere bem, julgue e decida bem, e esse juízo deve ser feito com critérios, princípios orientadores. E a boa decisão, se ela tivesse deliberação, tivesse o juízo e a decisão do curso de ação, mas não tivesse uma implementação, a execução, fosse débil na execução, frágil na execução, inconstante na execução, variável, não consistente na execução, não há qualidade de decisão, não há virtude da prudência. A prudência, às vezes, se confunde simplesmente com cautela, mas, na verdade, a virtude da prudência ela é muito positiva e é voltada para a tomada de decisão e a execução concreta da atividade. Não tem nada que ver com a negligência, com a preguiça, com o medo e com a covardia, que são defeitos contrários à tomada de decisão. Uma pessoa pensa demais, tenta analisar e julgar, mas demora demais e não executa isso com firmeza. Então, 3 etapas: deliberar bem, julgar bem e decidir bem, o núcleo, e executar com firmeza. E para poder julgar bem e decidir bem, é necessário adquirir critérios para a tomada de decisão. Os critérios são informações, são princípios orientadores, critérios que ajudam a pensar. Por exemplo, uma decisão técnica deve estar sempre subordinada às decisões que respeitem a saúde, que respeitem a segurança das pessoas, que respeitem as pessoas, que respeitem o patrimônio, que respeitem a dignidade da pessoa humana. Então, uma decisão técnica, ela não pode se arvorar como princesa, como decisora do processo decisório. Tem que haver sempre o critério para tomada de decisão, que toda tecnologia deve estar a serviço do homem, a serviço do bem da pessoa. E aí está a necessidade de nós termos hierarquia nos princípios e valores para a tomada de decisão. Indo um pouquinho mais para frente, vamos mergulhar no deliberar bem, no decidir bem e julgar bem e no executar com firmeza. Vamos falar do deliberar bem, da boa deliberação. Eu me apoio no primeiro módulo, que é o mix de competências, a uma metacompetência. Quando eu expliquei metacompetência, é uma competência que vai além das competências técnicas ou das competências usuais, porque elas são competências que perpassam todas as outras competências, das quais, se falta reflexão e análise, que é o caso da boa deliberação, se faltasse essa metacompetência da reflexão e análise,
iria ruir por baixo porque não teria uma boa instrução, não teria uma boa base para a tomada de decisão. Quando na boa deliberação é preciso fazer uma reflexão sobre o passado, memória daquele assunto, daquele problema. Normalmente a gente vai tomar decisão sobre situações em que exige uma resposta para que torne mais satisfatória a nossa vida, para que nós nos satisfazemos melhor, para que solucione uma necessidade ou uma dificuldade que temos que ultrapassar. Como uma pessoa está querendo atravessar um rio, pode dar uma solução para o seu problema, caminhando mais para frente e vendo um lugar mais estreito do rio e ultrapassar lá, dando um pulo no rio. Mas pode ser que ande um pouco mais para frente, o rio está alargando e parece que aquele ponto já é o ponto mais estreito. Então, como é que eu posso fazer? A reflexão leva à análise daquelas circunstâncias. Se eu tenho um meio de atravessar, uma corda, se é muito profundo o rio ou não. Isso me instrui para poder definir a ação mais conveniente, mais adequada, menos custosa, ou aquela que é mais segura. Veja que eu já posso decidir uma que seja um pouco mais cara, mais difícil de construir, porém mais segura. A segurança ultrapassa o critério de rapidez ou de custo. Não adianta ficar baixando o custo se aquilo coloca em risco a vida de pessoas. Por isso precisa respeitar critérios de tomada de decisão. Bom, de maneira bem, existe reflexão sobre, acho que é fácil gravar. A reflexão, refletir no sentido de pensar sobre e ver o que é que tem a ver com aquele problema que nós estamos querendo tomar uma decisão. Nós estamos lá com um problema na empresa que está sumindo material. O material está sumindo. Temos lá a nossa operação, está sumindo material. Vamos pelas medidas, está sumindo uma porcentagem vultosa de materiais em peso e algo precisa ser feito. Então é preciso buscar informações para tomar decisão. Não podemos basear simplesmente suspeita. Temos que ver se alguém, algum funcionário, alguma pessoa está desviando material. E aí há uma necessidade de tomar decisão. É preciso um processo de reflexão, isto é, de pensar, analisar. A gente já vai fazer uma listinha delas. É uma reflexão sobre o que já aconteceu. Aconteceram outras vezes. Então aquilo pode municiar o nosso caso concreto. Uma reflexão sobre uma memória do passado. Refletir sobre o que está acontecendo, o que são os fatos. Depois eu já entro aí, quais são os fatos objetivos daquela situação. E uma reflexão sobre uma análise do que vai acontecer, detectando isso, a prevenção de problemas futuros. Então, a reflexão do passado, presente e futuro. E se vamos tomar uma decisão, é preciso ter seguranças, por exemplo, no caso de desvio de materiais, algum meio concreto de defesa patrimonial, enfim, de segurança, de controle, o que for, para poder resolver esse problema. A deliberação exige reflexão sobre o passado, presente e sobre as consequências, o futuro. O decidir bem é preciso analisar cada uma desses fatos com algum critério. Um critério que pode ser de justiça, dar a cada pessoa o que lhe corresponde, um critério técnico que pode ser o máximo de segurança com o melhor dos materiais, ganhando em produtividade, por exemplo, os dois fatores, produtividade e segurança, aliados e um atendendo o outro. Ter critério para poder julgar bem. Aí exige expertise, exige conhecimento, atualização constante. Porque uma pessoa que não se atualiza profissionalmente vai tomar decisões ruins, pouco criteriosas, porque não está atualizado. E executar com firmeza. Na execução com firmeza, há 4 subpartes da execução com firmeza
que é a providência. A pessoa toma a ação e providencia todos os elementos necessários a tempo e horas, recursos, insumos, para que aquela decisão seja implementada, pessoas. Então podemos pensar como uma atividade, um negócio, não é? Eu preciso botar em ação. É preciso recursos materiais, recursos de pessoas, é preciso tecnologia, é preciso pessoas que sabem operar enfim, aqueles instrumentos que vão dar a solução do problema. Então é providência. Uma providência que vai desde os insumos e pessoas até o resultado dessa ação. Providência, e se chama para uma boa execução da decisão, da decisão já tomada, é ter uma visão sistêmica, uma visão de conjunto, a ver quais são os elementos que são impactados por aquela decisão e, tendo em conta todas essas circunstâncias, adaptar a essas circunstâncias que não foram previstas. Isso daí se costuma chamar, na análise virtuosa, de circunspecção, ter todas as circunstâncias pesadas para que a decisão a ser executada, ela atinja o resultado de uma forma positiva. A precaução, que é o que se costuma reduzir, a virtude da prudência acaba sendo precaução, mas não é verdade, porque a prudência é muito ativa, leva à tomada de decisão bem ativa. E a constância. Uma pessoa que decide, põe em ação, mas as ações não são assim no bate-pronto, já dão resultado. As decisões tomadas. É preciso constância. E leva tempo até chegar a resultados. E a constância é fundamental. Algumas vezes a gente chama isso de consistência. Um diretor, um líder, que toma decisões, mas não é consistente nesse acompanhamento para que os resultados cheguem a serem atingidos, porque estão outras pessoas que têm que implementar, tem muitos elementos que concorrem para aquele trabalho. Se falta essa vontade de dirigir toda a ação para que chegue até o resultado final, a decisão também não é boa e vai falhar na qualidade. Então aí já nós temos uma visão geral do deliberar bem, decidir bem, executar com firmeza. A reflexão se refere ao passado, presente e futuro. O decidir bem se refere a ter critério, conhecimentos e estar atualizado. Julgar com critérios adequados, critérios técnicos ou critérios éticos. E a execução exige providência, circunspecção, constância e precaução. A deliberação, voltando um pouquinho a ela, a deliberação é a discussão interna que nós estabelecemos para poder definir objetivos claros, possíveis meios a utilizar e, com toda certeza, a boa deliberação sempre tem a questão da boa informação. Vão aqui algumas dicas, vamos dizer assim, de carteirinha para que a gente veja como é que é uma boa deliberação. Precisa desenvolver o quê? Para deliberar bem, a pessoa tem que ter capacidade de observação. Por isso, nos meus questionários, na avaliação desta qualidade para identificar pontos fortes, pontos fracos, eu trabalho com essa questão da capacidade de observação. Uma pessoa distraída, pouco focada e que não está ligada naquele ambiente, não tem uma reflexão sobre o presente, nem o passado, nem o futuro, a observação é o que vai alimentar a boa deliberação. Depois, distinguir entre o que é um fato ocorrido e opinião, ou suspeita, ou então uma coisa subjetiva. É preciso partir dos fatos ocorridos. Nesse exemplo da questão da diminuição de materiais na empresa, não se pode partir, é preciso partir dos fatos. Qual é o fato? É estimativa do que está sendo desviado, de que setor. Então, a partir daí, nós vamos tendo elementos para poder trabalhar a questão da análise reflexiva sobre esses elementos. Distinguir, então, entre fatos e opiniões. A pessoa que delibera bem,
distingue entre o importante e aquilo que não é importante ou é secundário. O que é importante para aquele objetivo? O que é importante para a resolução daquele problema? Se é uma coisa que tem sua importância, mas em outra área, não tem nada a ver com essa questão. Nós estamos tratando de um problema patrimonial. Nós temos que buscar informação. Então, a boa deliberação busca informações de todas as partes interessadas e das possíveis pessoas prejudicadas. Então, selecionar fontes também, ver quais são as fontes mais seguras e não fontes dúbias, duvidosas, tendenciosas. Então, há critério para tomar essas informações. Então, a boa decisão também exige critério na busca das informações. Uma pessoa que somente ouve uma parte do conflito, por exemplo, vamos resolver um conflito, uma dificuldade, é preciso ouvir as duas partes. E a solução dos conflitos, a gente sabe que o melhor é sempre pensar em conseguir uma solução satisfatória, igualmente interessada, para que interesse as partes e que seja sustentável no tempo. Porque senão um conflito que um cede, porque o outro força uma solução, pode ser uma estabilidade fictícia, uma nova, enfim, uma negociação, mas não atinge um ponto de ganhos mútuos, ganhos recíprocos futuros, que que a resolução do conflito deve tender a conseguir resultados bons para as duas partes e que seja sustentável no tempo, e não que o conflito renasça por causa que uma das partes não está contente. Reconhecer os próprios preconceitos. Quantos modos de entender a realidade, preconceitos com relação a tipos de profissão, preconceitos sobre pessoas, sobre etnias, sobre regiões do país. E nisso a pessoa já tem pré-conceitos, pré-decisões, pré-análises, e isso provoca uma tomada de decisão com viés, com tendências que não são adequadas, convenientes, às vezes nem justas e nem prudentes, e acaba sendo prejudicial para a empresa e para as pessoas que ali estão. Temos que ter também capacidade crítica. A capacidade de análise crítica não é a crítica pela crítica ou a queixa pela queixa. É a análise crítica verificando se aquela fonte é adequada ou não, se aquilo é um fato ocorrido ou não, se é um fato, quais são as suas causas e quais são as suas possíveis causas. E isso vai ajudar a ter uma qualidade na deliberação muito maior. É fundamental, e isso daqui tem experiência bastante grande, há pessoas que têm muita dificuldade em relacionar causa e efeito, identificar o que é causa e o que é o efeito. Às vezes a pessoa quer resolver o problema tratando os efeitos, como um médico que sabe os sintomas, vai remediando, mas a causa está ali. Esses sintomas pode ser de uma simples infecção, pode ser de de uma bactéria, pode ser de um vírus, mas também pode ser alguma coisa mais grave que aquela pessoa está tendo, e ao saber do sintoma e das suas causas, é preciso tratar, se consegue tratar a fundo. Então vamos ver, a boa deliberação é um diagnóstico médico, mas nós não podemos simplesmente basearmos no diagnóstico, é preciso perguntar sobre as causas desses sintomas. Então, relacionar causa e efeito, e reconhecer se é preciso fazer mais exames, mais fotografias, mais análises, para poder tomar a decisão adequada para curar, para salvar, para melhorar, para impulsionar a empresa ou resolver determinados conflitos. E com certeza a reflexão do passado, que se utiliza um verbo recordar, um líder que não recorda, quer dizer, não tem a evocação rápida do que ocorreu em relação ao tema ao longo do tempo,
provavelmente vai tomar decisões problemáticas. Aproveitar dados da experiência, da própria experiência e experiência dos outros. Aí está a boa reflexão. Então, a prudência existe o buscar essas informações com quem entende do assunto. E, por exemplo, em toda atividade, por exemplo, de vida profissional, o impulsionamento de carreira, quais são as competências futuras que nós temos que desenvolver para ter melhorias na atividade profissional, ou qual deve ser a descrição de cargo de uma determinada atividade na nossa empresa para poder contratar um funcionário que esteja à altura das necessárias inovações e crescimento da empresa. Então, tudo isso tem que ter base na experiência e também uma prospecção das necessidades futuras. Busca-se no passado, na memória, aquilo que é necessário para a tomada de decisão. E saber aconselhar-se, não? Existem aí as mentorias para isso. A mentoria tem função de uma pessoa que tem mais anos de experiência numa atividade pode contribuir com boas soluções, pode ajudar a capacitar as pessoas com mais segurança naquelas áreas de domínio. Então, por isso, minimiza as dificuldades e atinge melhor os resultados. Na reflexão sobre o presente, captar quais são os dados essenciais, já falamos disso, distinguir o essencial do acidental e ter realmente uma agudeza de inteligência para a tomada de decisão. Bom, eu vou dar uma pequena parada nessa distinção entre fatos, problemas e causas. Fatos, a gente pode ter relatos de que tenham ocorrido coisas, ter dados diagnósticos, mas temos que nos basear em fatos para tomar decisões. Desses fatos, quais deles que ocorreram que constituem problemas, provocam resultados indesejados, prejuízos, prejudicam a satisfação das pessoas numa determinada empresa. Então, fatos. Depois, desses fatos, quais constituem problemas e quais são as causas raiz. Se não vamos à causa raiz, nós temos aí um processo decisório falho. E aí vamos ter prejuízo nessa tomada de decisão. Então, definir com atenção o que é essencial e saber encontrar os fatos que constituem problema e perguntar sobre as causas, essas causas raiz, e a partir daí ver alternativas de soluções do problema e ver qual a mais conveniente através de critérios de tomada de decisão. Eu posso usar um critério de economia, posso usar um critério de menos poluição do meio ambiente, impacto ambiental, posso usar um critério de tradicionalidade de respostas naquela área para que seja mais segura e para que tenha mais facilidade de manutenção, mais facilidade de gente que saiba operar aquilo. Às vezes uma decisão tradicional já tem elementos, tem manutenção, tem fornecedores. Então tudo isso, atrás da solução tradicional, tem uma série de vantagens. Porém, a inovação pode trazer também avanços, né, na solução de problemas. Muito bem, então vamos dar um pequeno break. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma observação, a gente aqui pode costurar no meio de tudo isso. Agora nós estamos às 21 horas. Eu devo ir mais uns 15 minutos assim para vocês se organizarem sobre esse tema. Ao refletir sobre o futuro, prever as consequências técnicas e éticas das nossas decisões. Por exemplo, uma regra muito simples que
enfim, todo mundo conhece, mas vê como, às vezes, uma orientação dessa ajuda a pensar e tomar decisões. Por exemplo, eu lembro tempos atrás, no desenvolvimento de projetos, a gente sempre usava a máxima, utiliza a regra do carpinteiro, medir 2 vezes, falando da madeira, né? Medir 2 vezes e cortar uma vez só. Significado: nós temos que avaliar, medir, identificar, analisar com tempo suficiente. Não se trata de exagerar, mas ter as informações no nível necessário para depois tomar a decisão. Mas a decisão já é cortar para definir a linha de ação. Mas se o cara pega, mediu uma vez, a medida foi feita errada por um descuido de um profissional, já me ocorreu de enviar 2 pessoas para um determinado lugar para fazer umas verificações de algumas medidas, e entre aquelas medidas havia uma medida essencial, e aí a gente sempre tem que vestir a carapuça, a gente tem que ser pessoas e usar outro critério para tomada de decisão. Ser uma pessoa que faz e verifica. Então, se aquilo é essencial, é preciso treinar os seus funcionários, parceiros, para que tenham esse hábito de ser uma pessoa que faz e verifica. Vai, mediu, verifica, mede 2 vezes, checa e dá a informação de que aquilo foi verificado 2 vezes para ter certeza absoluta de que aquele assunto está correto. Então, o projeto de ações futuro exige antecipação, que a gente saiba, preveja qual que vão ser as consequências, porque nós já medimos, pelo menos com os dados que nós tenhamos sobre aquela situação. Critério para tomar decisão. Aqui eu vou falar, muitas vezes eu fiz a exemplificação do saber julgar com critério, um exercício que a gente denominava o grupo perdido no deserto, a gente numa posição fictícia, mas um lugar que realmente lá no desertos das savanas, né, que pelo jeito é a parte sul, né, da Austrália, que praticamente metade da Austrália é desértica, e ali tem umas temperaturas, variação de temperatura muitíssimo grande, pode chegar a 40 e 45 graus perto do meio-dia, e depois na parte da tarde, e também aí logo de manhã, de madrugada, o frio muito baixo, né, de 15, 20 graus, e esse declínio de temperatura ocorre mais ou menos quando o sol já está lá quase no poente, há um declínio brutal de temperatura e pega muita gente desprevenida, com roupa muito frágil, leve, fazendo pesquisa ou fazendo prospecções, e depois estão muito longe dos acampamentos e não estão preparados. E aí a ficção, a gente coloca o grupo perdido nas savanas da Austrália, há um acidente, e nesse acidente tem uma pessoa que ficou gravemente ferida, eles têm o material de primeiros socorros, estão com problemas de conexão com o pessoal de suporte, eles estão fazendo uma pesquisa importante lá numa região, são 10 pessoas que tem. Rapidamente o líder da expedição faz uma avaliação de todos os materiais, insumos, o que tem de primeiros socorros, e lá nós temos uma listagem. Eu tenho isso daí para quem se interessar, pois posso até fornecer. Tem uma listagem de materiais nas mochilas e no automóvel. O automóvel ficou danificado mesmo, teve um acidente de automóvel, e o acidentado que tem está sangrando, coisa desse tipo.
Então a gente dá esses elementos e pede para que os 3 ou 4 grupos, né, se uma empresa lá está fazendo o programa, são enfim, 30 pessoas, divide em 6 grupos, 5 em cada grupo vão tomar, e se pede para colocar uma ordem, uma hierarquia nos instrumentos e nos materiais que tem. Por exemplo, lá existe uma sacola de primeiros socorros e algumas injeções de determinados tipos, com algum manual de instrução. Então, esse material, a pergunta que fazemos para cada grupo, colocar em ordem de importância, entre todos os itens, são 10, 12 ou 15 itens, dependendo da extensão. E a ideia é que as pessoas só podem sair daquele lugar, daquela região desértica, no dia seguinte, onde poderia ter, eles recebem uma informação que teriam possível, enfim, pessoal de resgate, no dia seguinte, lá pelas 7, 8 da manhã. Então, teriam que passar a noite ali. Bom, então, se pede para pessoas pôr em ordem. Veja que para pôr em ordem esses objetos, precisa ter um critério de ordenação. E todos os grupos estão preocupados. O que interessa é que haja possível que o resgate seja feito e que sobrevivam todos. Tem todos os dados de temperatura, hora que abaixam e os elementos. E o interessante é que a gente deixa o pessoal fazendo, organizando, vão preenchendo a tabela, organiza, a hora que terminaram, a gente simula que está tendo uma conexão de rádio em que o pessoal especializado no resgate dão umas dicas em relação aos critérios para proteção da vida, para o resgate. Então, a pessoa primeiro ouve através do rádio, use a regra do 3330. Mas eles não sabiam o que era a regra do 3330. Depois pedem informações e recebem informação o seguinte: para esse ritmo de abaixamento de temperatura, para dar hipotermia e morte, bastam 3 horas naquele frio com esse material que eles têm de proteção. 3 horas em relação ao abaixamento da temperatura. 3 dias sem tomar água vai levar à morte. E 30 dias em relação à fome. Então, a hora que você passa esses dados e faz a declaração para todas as pessoas, o que é interessante é o seguinte: as pessoas tinham pouca gente tinha noção de questão de salvamento. A temperatura, a queda de temperatura e manter a temperatura das pessoas é importante. O salvamento daquele que está sangrando é o prioritário. Então tem o sangramento. Depois tem o abaixamento de temperatura que vai pôr em risco todos. Então é o abrigo. Então os materiais que tinham lá podiam servir para cortar lenha, para fazer uma fogueira, e isso vai organizando o instrumental para a tomada de decisão. Então vejam lá que o critério de tomada de decisão, 3330. Primeiro, a vida, depois a questão do frio, depois a questão da água e depois, como não era relevante a questão da água, seria uma coisa assim, mais para ter o dia seguinte, o relevante era primeiros socorros, atendimento da pessoa que estava sangrando. O segundo ponto, que todo mundo trabalhando com os materiais que havia para construir umas cabanas, preparar, pegar material, enfim, tinha lá um barbante, tinha canivete, etc. Então nós vemos que o critério de tomada de decisão é importante e é preciso ter experiência e critério no caso de salvamento de pessoas. Por isso que a ignorância, a falta de profissionalismo pode levar prejuízos muito grandes na atividade profissional.
vamos trabalhar aqui mais um ponto sobre a execução com firmeza, e depois eu já completo. Se vocês tiverem alguma observação, vocês me falem. A primeira condição para que haja boa decisão é que o processo de deliberar, decidir com critério atinja um curso de ação que leve a uma resposta concreta que solucione o problema. Então, a primeira condição da prudência que organiza a vida para chegar a algo melhor são duas coisas, é a providência e previsão. Providência é prover tudo que seja necessário para que aquela decisão chegue até o final. Então, providência e previsão, nós temos que prever como nós vamos implementar aquilo. Assim como nesses ser perdidos no deserto da savana, nós temos aí a necessidade de procurar agora rapidamente providência. É preciso fazer uma fogueira, mas onde tem? Está muito afastado. Tá, então tem que ter uma equipe para a busca da fogueira. Mas como é que nós vamos fazer o fogo? Tem o problema aí de conseguir, enfim, estruturar o modo de fazer a fogueira, e assim vai. Cercar-se de cautelas para que o resultado chegue ao final. Então, definir o nível de esforço a ser empregado para atingir o resultado. Não basta qualquer esforço. É preciso empenho de uma equipe. Às vezes a decisão de um só não é suficiente. Então precisam ser várias pessoas empregando um nível de esforço, cada uma delas, num trabalho em equipe. Então, essa execução com firmeza exige constância também. A constância, nós sabemos que em igualdade de condições, esse é um lema bastante interessante, em igualdade de condições, até inferioridade de condições, entre duas pessoas, a pessoa que é constante, ainda que esteja com menos talentos ou menos formação, a pessoa que é constante acaba chegando mais longe do que aquela que, tendo mais talento, não é constante, não termina aquilo que começa. Então, constância para atingir com consistência os nossos resultados profissionais. Portanto, uma decisão, ela tem um impacto muito grande na vida profissional, uma transição de carreira. Por isso, nos programas Redesenhando a Vida Profissional, eu trabalho todo o tempo, durante todo o processo da mentoria, trabalho com essa questão da matriz SWOT, de dupla volta, em que ajuda uma pessoa, primeiro, a ampliar os seus objetivos, focar, e a partir dos objetivos concretos, seja profissionais, familiares, de desenvolvimento pessoal, desenvolver alguma competência, alguma habilidade, ver quais são as suas forças atuais, mas ampliar também quais são essas forças que podem, hoje, atuais, que podem ajudar a atingir os meus resultados, os meus objetivos. Então é preciso a ajuda de um mentor para ampliar esse pulmão porque às vezes as pessoas estão imersas nos problemas, não enxergam todas as suas nuances, forças. E é preciso, na transformação, apoiar-se mais nas forças que as pessoas têm do que tirar defeitos. Evidente que nós temos que tirar defeitos. Se uma pessoa é impontual, isso vai estragar qualquer time. Então precisa resolver esse problema da impontualidade. Mas a pessoa fala demais, então teria que moderar isso daí. Defeitos que são essenciais. Agora, o seguro é o seguinte, a pessoa precisa ver quais são as suas forças, porque as forças, não é que a gente vai descobrir as forças porque a pessoa gosta de fazer aquelas coisas. Não, é porque aquela pessoa tem facilidade em fazer daquele jeito. Aquele cara faz uma embaixadinha com a bola, com a maior tranquilidade, joga a bola para o alto, pega no pescoço, passa na cabeça, tem uma intimidade com a bola. Essa pessoa faz com muita facilidade o que outras pessoas precisam muito traquejo, muito treino para chegar a isso daí. Então nós temos aí uma pessoa que tem uma facilidade para a observação, tem uma facilidade para análise, porque é analítica. A outra tem facilidade
para intuir processos e estabelecer sequências, porque tem uma inteligência logística muito aguçada. Ou outra, uma inteligência tática. Uma pessoa que você coloca e já sabe exatamente o que tem que fazer com os materiais que estão ali. Então nós temos que pensar um pouquinho na nossa profissão e vale a pena empregar essa matriz SWOT de duplo loop e a gente procura centrar-se nas forças para aproveitar as oportunidades. Aí é outro ponto. Não nos focamos nos problemas que as pessoas têm, mas, sobretudo, quais são as oportunidades que elas podem mudar de carreira, de crescer na profissão e assim vai. Bom, então, a tomada de decisão é importante. Se for pensar em termos de virada profissional, existe uma virtude, uma competência ou uma metacompetência que pode dar um impulso de transformação num status de acomodamento de uma pessoa. E hoje, como a gente tem que pensar em transformações que estão moldando o futuro, e há muitas transformações hoje, na área médica, na área de logística, na área de telecomunicações, a entrada da inteligência artificial cada vez com muito maior número de aplicações. Então nós temos que pensar um pouquinho na nossa profissão, para as nossas mudanças em termos de atividade, crescimento profissional, posicionamento, nós temos que investir nesse conhecimento e capacitação para não ficar para trás. Bom, pessoal, então, quem tiver interesse nesses programas de redesenhando a vida profissional, depois entra em contato, é fácil entrar em contato através do direct aí no Instagram e também nós temos nosso WhatsApp. Bom, muito bem, não sei se há algum comentário, algum detalhe que vocês gostariam de conhecer. Então, se tá tudo bem, eu vou encerrar. Eu estou deixando. Então, sugiro para vocês, visitem o meu canal do YouTube. No canal do YouTube existem trilhas, por exemplo, resolução de conflitos, utilizando o método David Weeks, super interessante. Trilhas sobre planejamento, trilhas sobre organização. Há uma trilha sobre esses profissionais de ouro. Há uma trilha que deixei lá também sobre mentorias. E assim vai. Então é Paulo Sertec no YouTube e depois estamos a postos aí. A live nós vamos fazendo na semana que vem, eu não vou poder, vou estar viajando na segunda-feira, vou estar em trânsito, então não vou poder fazer essa live da próxima segunda-feira, mas depois já estaremos retomando. E proximamente aí já abro de novo o espaço para os interessados em mentoria, lá a partir de, eu vou ter uma janela de uma semana que vai ter algumas vagas, porque eu estou com muita gente aí para atender. Então, de qualquer forma, o Redesenhando a Vida Profissional, vocês já podem ir trabalhando com esses conteúdos, vocês estão se interessando, há muito material para a gente refletir, ok? Muito obrigado pela paciência e a gente continua aí na live, eu vou estar postando no Instagram e passando a segunda-feira próxima, a outra já retomamos e eu aviso aí com calma. Grande abraço, pessoal, até mais. Isso vai ficar gravado, se puderem depois passarem para os amigos, vai estar tanto no Instagram como no YouTube. Nós vamos colocar aí o tema sobre a tomada de decisão, ok? Abraço então, pessoal, até mais. Obrigadão.